Esta coletânea é fruto de amores prolongados e cultuados, e paixões abruptas, voluptuosas de entremeio à realidade da vida, e os dissabores do cotidiano, que acrescidos aos dissabores sentimentais, provocam a imaginação. Na busca de soluções aos novos sonhos que arrefeçam os males da vida e a amargura das paixões desenfreadas, desfeitas tão repentinamente quanto surgirem, e a ansiedade pelo amor não germinado ou não frutificado. Não tem como falar de livros e não falar de amores ou paixões, ou da ausência deles, que de todo modo também é tratar sobre eles. É aqui que começamos, mas pode ser apenas uma metáfora de onde começamos. Por aqui passam o tempo, pessoas, vozes, histórias, tudo vem e vai. Aqui onde estou, testemunho retalhos de vida. Fica esse pouco comigo e verá algumas páginas. Para você me conhecer melhor, conto um pouco de mim ou de outras pessoas, outros escritos, livros já forjados. Nasci em uma região onde o boi pasta tranquilo nas invernadas do amor. Tudo era bom quando ainda era uma menina. Mas como sabemos, existem as etapas. Passar por elas é inevitável e aprender é preciso. A primeira coisa que mamãe me ensinou foi boas maneiras. Quando entrei na escolinha rural, aprendi no reino da alegria. A caminhada até chegar à escola, eu passava por muitas emoções, pois apreciava cenas e contrastes da vida rural com momentos inesquecíveis. A distância até a escola era longa. Em minha imaginação infantil, ela parecia estar um pouco além do mundo. Eu ia contando 1, 2, 3, nada, só restava sangue, suor e sono. Com os pés feridos de andar, lembrava a frase da professora: a cidade unida vencerá a ferida. Aqui a gente vê de tudo um pouco, como agora. Uma mãe, no desespero, chora. Uma esposa no leito afunda seu remorso de estar só. E lá se vão ao som de tambores os homens da terra, nas matas, nas águas. Percebe-se a direção das coisas. São homens fardados, são homens armados, à procura da morte, em busca da vida. Ele era uma dessas pessoas verdadeiramente únicas. Todo mundo é, mas só alguns conseguem assumir a sua própria verdade e abraçá-la. Te apresento os que mais são de bem com a vida. Naquela rua movimentada, olhei para o lado e lá estava. Chegou e me deu um abraço. Perguntou como as coisas estavam. Segurava um livro que comprou enquanto me esperava. Lembrei que estávamos perto de uma livraria e então decidi comprar um. Nós dois gostamos de palavras, das mais nuas possíveis. Entrei. No meio de tantos títulos, escolhi 2. Conexão é energia. Não precisa de tempo certo para surgir. De vez em quando, acontece. Sortudos os que conseguem compartilhar um pouco da vida com outro alguém. Quando conversamos, tem aquela sensação de felicidade leve, que aparece quando escuto o álbum da minha banda favorita ou vou à praia no verão. Somos diferentes, não sei bem dizer como nos aproximamos. Mas algumas coisas têm que acontecer, entende? Eu não me cansaria de continuar aqui te contando, mas você já deve ter cansado. Qualquer dia apresento os 2. Isso que vocês viram no dia a dia não é comum, não. Daqui a gente vê muita tristeza, tensão no dia a dia. Poucos são os bons momentos, tanto que gosto de falar de amor. Mesmo quem escreve a dor precisa amar, escrever sobre a dor ou não ter escolha, pois muitas vezes a escrita é quem me conduz. Do amor só se sabe bem que não se preocupa. Com chuva ou sol, não respeita idade nem cor, nem religião e muito menos grau de instrução. Quando quer irrompe e vem com uma inundação. Não tem hora nem lugar, vem durante o dia ou a noite, como um sorrateiro ladrão. Quando em algum coração lança sua semente, essa de um instante a outro germina e cria raízes fortes e sólidas que se entranham e se espalham até que de tudo toma conta, do corpo, do sangue, da mente e do coração. Brincando e fazendo mesuras exageradas, ele até fez a sorrir. Ela, que pensava não ter riso dentro de si, tomaram um ônibus que passava pelo centro da cidade.
As luzes e o movimento deixaram-se zonza, encantada, em estado de torpor em algumas esquinas. Mulheres com roupas minúsculas e chamativas. Enfeitadas, usavam colares, brincos, anéis, muito brilho, até batom, coisas que ela nunca teve. Também para usar batom precisava consertar os dentes. Nunca foram tratados. Os letreiros piscando acendiam nela o fogo da curiosidade. Queria saber ler para entender tudo aquilo que piscava. Tá vendo essas moças bonitas nas esquinas, Ana? Estão trabalhando. Elas ganham muito dinheiro para fazer o que a gente faz na casa abandonada. Para algumas, fui eu que arrumei o serviço. Para ajudar, sabe como é, né? A vida é dura. Se tu precisar de serviço, posso arrumar, viu? Não se veste de falar. Eu ainda me recordo, certo dia, naquelas horas de fazer nada, naqueles momentos em que a mente e o coração se abrem num lampejo e se ajuntam em mente e espírito, recebi a visita dos mensageiros, vindos do leste, queriam água e pão, e ouvidos e alma leve. Contaram sobre as estradas e morros, e a grama que nasce no alto dos morros, e as flores que nascem em meio à grama no alto dos morros, cortados por aquelas estradas que não começam e nem acabam no pé de um morro. A chuva e o sol, que horas alternando, horas combinando, davam dinâmica aos movimentos e se faziam motivos para novas amizades. Sobre o vento, o mesmo que levanta os cabelos das pessoas, de lá ou daqui, que faz os braços se abrirem, que dá a sensação de que tudo é a mesma coisa. E é. Você sabia? Em cidades centenárias, as praças eram denominadas nos tempos de outrora como largos, e nasciam sem nem mesmo ter ajardinamento, bancos e alvenaria. Ao longo do tempo, os antigos largos floresceram em belos jardins, pontos de iluminações, coretos, palcos e bancos, sempre com circulação de moradores. Em Barretos, cidade de 163 anos, os antigos largos nasceram ainda no século XIX, junto ao processo de urbanização no centro da cidade. O principal era o antigo Largo Nossa Senhora da Conceição, depois Praça da República, Praça da Matriz e hoje Praça Francisco Barreto. Além deste, tivemos ainda o Largo São Sebastião, Largo da Feira, Largo Doutor Antônio Olímpio, Largo das Cavalhadas, Largo Conselheiro Antônio Prado, Largo Monte Castelo e o Largo São Benedito e etc. Percebe-se que, quanto mais antigos são os largos, mais seus nomes eram associados a temáticas religiosas, como o nome de santos. Depois passaram a ter denominações concernentes a fatos e a personagens republicanos, e mais tarde a diversos elementos como lugarejos, manifestações culturais e tradições da cidade. Somos feito a essência de frases feitas, rostos marcados, exemplos conhecidos, heróis que nos são concebidos, premissas de fé, sentido e razão. Não temos olhos para os exemplos que nos circundam, e suas obras nos desafiam em subsistência. Mas ver não faz a diferença quando o alto se elege, a única válida inteligência. Seria esta a transição para uma grande mudança, onde a humanidade será uma nação, ou somente a sentença de Maia, previsão que prediz o fim para o reinício de uma nova estação. Ei, bem, vem ver o sol ou as estrelas na escuridão. Vamos viajar ao som dessa canção, ver verdes matas corando a terra e lindas cascatas enfeitando a serra. Vamos velejar nas águas dessa imensidão. E se de repente o céu cair, ou se o céu chorar, não se assuste. É a chuva molhando o chão, que vai fluir e virar nuvens de algodão. E se nas mãos do vento quiser partir, teremos ainda o som de um violão. Em um momento de coração partido, sonhos perdidos e desesperança, ela chegou. No mesmo instante, tornou então a pulsar aquele coração com vigor e o encheu de esperança, planos e sonhos. Aconteceu em um reino tão distante, até torcíamos pela criação de um trem-bala nas próximas eleições. Rompemos todas as fronteiras, estradas e postos de gasolina, já que não usamos a carruagem tradicional devido aos buracos na pista, para acalentar nos braços aquela que nos foi enviada pelos anjos da guarda.
Isso me lembra aquela sexta-feira. Plínio levou 2 amigos da escola para passar o fim de semana na fazenda. André e Rui eram alegres, de bem com a vida e estavam a fim de se divertir. Não era sempre que aquela oportunidade surgia. Pé ante pé, seguiram pela estreita passagem na caverna. Já não se via mais o coelho. Após alguns minutos andando vagarosamente, iluminando melhor o local, perceberam um brilho em uma fenda, no fundo da gruta. O que será aquilo? Parece uma luz, vamos chegar mais perto? Rui falou. Lentamente, se aproximaram do foco de claridade no escuro da caverna. O sobressalto foi geral. Depararam com o baú enferrujado incrustado na rocha. Não pensaram 2 vezes. Um após outro, aos trancos e barrancos saíram da caverna e no galope de seus cavalos voltaram à fazenda. Pai! Pai! Tem um tesouro na caverna do outro lado do córrego, na floresta. Ixi, preciso ir. Depois te conto o resto. Ah, as mães, sempre elas, quem é que nos ensina o significado da maldade? Quem é que nos livra da inveja, na adversidade? Quem é que na aflição nos reza? Uma prece, quem é que sempre ao lado está por nós, nos padece? A estas várias indagações, outras tantas poderiam ser impostas. No entanto, não há lugar para várias respostas. Somente uma satisfaz as intenções, sem sombras de dúvidas. As mães. Hoje, ser mãe é diferente de ontem. Na memória da infância, me lembro das matriarcas, da lida pesada, em casa, no plantio, no cuidar dos filhos e netos e, claro, garantindo melhor culinária que já existiu. Lembro-me daquela vez, em um passado distante. Os pratos de doce ainda quentes, exalantes de aromático vapor, foram colocados sobre a mesa de madeira na varanda. A brisa que movimentada, as avencas no entorno refrescariam os doces prometidos para o leilão daquela noite. A bisa Genoveva voltou no momento em que as abelhas começavam a girar sobre os doces. Para seu desapontamento, faltava um dos pratos. Armou-se de um galho fino de jabuticabeira e saiu à procura do ladrão. Foi dar com ele escondido atrás do galinheiro, lambendo o prato de ágata em flagrante delito. Deve ter entornado o doce com gana devido aos resquícios do caldo grudento nos dedos e nas bochechas encardidas. Me pagas, ladrãozinho de uma figa, disse minha bisavó ao fitar o menino com a vasilha na mão. Não me bate, dona Genô! Tá lembrando da mãe, não é mesmo? Mãe, é assim mesmo. Tem mãe que gera livros também. E elas querem que eles vão o mais longe possível, na mão de um desconhecido. Já os filhos de carne, a mãe quer perto. E há aqueles que honram quem os criou. Me lembro do caso contado por uma amiga. Heloísa tentou impedir que o pânico lhe perturbasse o raciocínio e buscou mentalmente possíveis soluções. Arrastar a pobre mulher pela estrada até a sua casa era completamente inviável. Deixá-la ali sozinha com as 2 crianças e tentar voltar para encontrar ajuda seria temerário. O que fazer? Dando aos céus inspiração para resolver o complicado impasse, lembrou-se de que aquele caminho terminava numa bifurcação e resolveu prosseguir mais um pouco. Não para trás, mas em direção à encruzilhada, levando no colo o bebezinho e explicando ao maiorzinho, Lucas era o seu nome, conforme conseguiu saber dele, para ficar junto à mãe, enquanto buscaria socorro. E foi andando, olhando para trás de vez em quando e constatando pelos vultos que ficavam menores à medida que avançava, que a mãe e o filho continuavam no mesmo lugar em que os deixara. Sem muitas esperanças, cansada pelo tanto que já andara e dessa vez carregando um peso extra, escrutinava o horizonte, tentando divisar algo ou alguém que pudesse lhe ajudar naquela difícil circunstância. O sol ficava cada vez mais inclemente e ficou temerosa pelo bebezinho que continuava a dormir, dando longos suspiros, quando, por dificuldades do terreno, ela tropeçava em alguma pedra. Papai Noel, é isso que eu peço. Que isso, criatura? Tá longe do Natal ainda. Mas pobre é assim mesmo. Já peço agora para garantir dezembro.
E olha lá que eu não pedi algo caro. Tenho saudades dos velhos tempos, viu, senhor Papai Noel? Daquele tempo de amar, vez ou outra. Quando o tempo está tropicaliente, me deito na rede para ver o sol nascente, para descansar, e de corpo e alma. Faço a viagem ao passado, relembrando de quando sentia mais paz e honestidade nesse Brasil. Era uma vez um país mais sério e correto. São ilusões perdidas? Sinceramente, espero que não. Ainda confio neste país. Eita, mundo bom! Mas isso tá cheio de novelas, hein? E por falar em novela, me lembrei da história do Sid Clay. Não é esse que tá jogando no Corinthians, não. Mas jogava futebol também. Foi mais ou menos assim. Passados meros 15 segundos da sua entrada, o zagueiro pareceu não se intimidar com ele. E na entrada da grande área, de repente, Sid Clay estava lá, com a bola no pé sem o zagueiro. Havia desarmado espetacularmente. Segundos antes, cara a cara com o goleiro e gol! Golaço! Não acreditava. Tinha feito gol! Correu como um louco pelo campo e de repente não era mais o Mané, o franguinho. Era o cara que tinha feito gol, que levava sua equipe a um feito muito esperado. 10 anos que não eram campeões estaduais. Era muito tempo para um time grande. Sid Clay estava mudando essa história. Aliás, a pobreza me fez lembrar da família da Tati. Ela morava nesses conjuntos populares, um lugar meio velho, decadente, sujo. Parecia que os moradores tinham exaurido toda a sua renda no pagamento das prestações do BNH e que nenhuma reforma era acolhida pelos condôminos. É o que se via na pintura descascada e no lamentável estado dos jardins. Com tantas famílias vivendo tão perto, em tão pouco espaço, o relacionamento social fica intenso. Todo mundo conhece todo mundo, todos se trombam a toda hora. E coisas começam a acontecer. É neste clima que a nossa história se passa. Me lembro da minha pobreza e de quem tentava tornar meu mundo mais colorido. Tenho sentido muita falta do meu tio Zequinha. Ele me levava sempre para ver os jogos da várzea em todos os campos da cidade. Morreu bem no dia do Jogo do Brasil com o Peru e eu achei estranho sentir tristeza e alegria em um mesmo dia. Não deixaram as crianças irem ao velório e de noite tinha muito medo na hora de dormir, já que os fantasmas da morte deviam estar nos rondando com seus enormes lençóis brancos. Ouvimos muito barulho lá pelo quintal e, segurando um na mão do outro, resolvemos fazer uma cruzada para investigar o fato. Vai que era o espírito do tio Zequinha! Para nossa agradável ou frustrante surpresa, o barulho era só de goiabas maduras caindo sobre o telhado de zinco da fossa. Voltamos a nos deitar. Fiquei imaginando se no céu há de existir campos de várzea, assim como os nossos daquela terrona vermelha, que até brilha quando bate o sol. Se a porta de entrada é por um caminho que tenha passar por debaixo de traves feitas de madeira. Sim, acho que merecia o nome de paraíso. É assim, no fundo tudo é uma solidão. Criar histórias é um ato solitário. Mesmo que no livro alcance o mundo, nossa identidade está ali. Nossa memória, revista trazida à tona. Escrever é um ato de solidariedade, é de lembrança. Superamos as barreiras de pensar e conceituar impostas pela sociedade. Somos um pouco crianças, também viajamos à infância, à maturidade e seus desafios. Lembrando, eu me apresento, sou o livro. Lembrando, me despeço. É assim se seguiu minha infância. Em Barretos, eu estava lá com meus pais, meus irmãos, parentes, amigos, professores, vizinhos. E entre cair e levantar, muitas alegrias e aprendizado. Em casa, os problemas decorrentes da situação econômica do Brasil e da nossa grande família me impulsionaram a deixar a cidade ainda jovem em busca de novos desafios, mas raízes estão fincadas nessa cidade. E no recôndito do meu coração permanecem todas as memórias que constroem minha história e com certeza serão para sempre lembradas, mesmo quando estiver bem velhinha, porque Barretos, eu estava lá.